Seja bem-vindo a Metafisicamente. Tá, mas e os filhos? Procriação? É. Vamos ao laboratório. Os fluidos são purificados, selecionados e transferidos apenas por pessoal médico autorizado. É o único modo legal. O que vai fazer? Violar a lei. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e eu quero estar falando nesse jornal metafísico e colocando certas conexões para que vocês compreendam o tipo de futuro que está se aproximando rapidamente e tem sido implantado na mente das pessoas de várias formas e as pessoas não têm percebido. Vou falar aqui rapidamente sobre eugenia. O que seria eugenia? Eugenia é uma teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseadas em leis genéticas ou eugenismo. E o objetivo dele é melhorar a raça humana. Reivindica melhorar as características genéticas de populações humanas, através dessa mistura seletiva de pessoas. Esterilização obrigatória de débeis, ou seja, daqueles que seriam fracos diante desse sistema, né? Fracos geneticamente ou de várias outras formas, e futuramente através de engenharia genética. Então, conclui-se que o significado de tudo isso, eles transitam respectivamente em torno de limitar ou estimular a reprodução humana. Eles dizem que é para prevenir doenças ou melhorar características físicas e mentais, implementando ações, e aí se produz o que? Contradições, como discriminação e eliminação de muitas pessoas frente a um ideal de reprodução de ser humano. A biologização de fatores eminentemente sociais, a defesa da pretensa neutralidade científica, ou seja, no fim você é barrado em nome da ciência, em nome do bem-estar, uma falsa moralidade, tá? E ao uso indiscriminado do direito de escolha reprodutiva. Então, quando eles estimulam que as pessoas até tenham sua sexualidade desenvolvida de maneira equivocada, porque eles fazem com que as pessoas se prostituam de várias formas, através de suas imagens, de sua sexualização, e vendem isso como um produto, como entretenimento. Vale lembrar que no Éden não deveria ser assim. O ser humano se uniria, teria seu bem-estar, mas iria se reproduzir, iria ter a relação, fins reprodutivos. A escritura é muito clara, multipliquem-se. É dito em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se deixará o homem seu pai e sua mãe serão independentes. E eu não estou falando aqui de papel, de leis humanas, porque papel e leis humanas muitas das vezes aprovam casamentos ilícitos que não têm sentido. Então a lei humana ela é um lixo, mediante a lei divina. Mas um homem e uma mulher conscientes, maduros, que deixam o seu lar, e aí diz assim: e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Existe um sentido muito profundo, desde o reino dos céus, que se reverbera aqui nesse mundo, onde você vai constituir família. Deus deu aos seres que participam de carne e sangue, nós, seres humanos, um direito que temos esse acesso de constituir família. E até a escritura diz: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, não se envergonhavam, ou seja, não havia malícia. Hoje, pelo consumo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela alterou todos os sentidos, entre eles o sexual, onde você vê alguém e você sente aquele desejo fora do tempo. Na natureza, os animais eles têm seu período específico para que eles possam se reproduzir, e assim seria no Éden, e ainda está relacionado ao Shabat, ao repouso. Mas isso é um assunto para um outro momento. Lembrando que essa família reverbera desde o reino dos céus, e diz em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existe uma família divina, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, no verso 28 diz o seguinte: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então vou focar aqui na primeira parte, multiplicai-vos e enchei a terra. Vale lembrar, para quem não assistiu, assistam
a live em que eu falo sobre a pré-existência do ser humano. O sentido era que as pessoas nascessem, passassem pela prova daquilo que nós chamamos de Éden, e elas fossem aprovadas para permanecer na nova terra, no reino de Cristo. Mas houve a queda já desde o início, que poderia detalhar num outro momento para vocês. E hoje nós percebemos que ao longo da história, a elite mundial quer impedir que esses seres venham para a Terra, de adiar a vinda de todos esses seres que precisam passar pelo teste da vida, porque esta vida é um teste. Você não foi colocado aqui simplesmente por nada, num mundo perigoso, num mundo que você terá que escolher entre bem e mal, cheio de questões genéticas e etc. E eu quero ressaltar que a visão das pessoas tem sido mudada nesse sentido. Eu vou colocar para vocês uma parte do filme O Demolidor, um filme de 1993, e onde existe um falso moralismo. Eu não estou dizendo que nós temos que xingar e que nós temos que ser promíscuos, a primeira pessoa que encontramos, e que aí iríamos já ter relações com essa pessoa ou algo desse tipo. Isso seria prostituição. Mas é interessante os pontos que são colocados de um controle futuro na sociedade, com a desculpa de um falso moralismo. E hoje temos um falso moralismo já sendo colocado, mas relacionado à área da saúde, porque existem questões legislativas que permitem que a Organização Mundial da Saúde, que a Organização das Nações Unidas, né, a OMS, a ONU, elas possam dominar sobre as pessoas, possam controlar as pessoas de uma maneira que elas não imaginam, a âmbitos que elas nunca pararam para pensar. Então vou estar colocando tais cenas para que vocês meditem e analisem isso, e o ponto que a sociedade tem chegado quanto à sociabilização. Inclusive, vou colocar brevemente sobre uma pessoa, e isso tem ocorrido com várias pessoas no mundo, inclusive através de tecnologia, as pessoas chegam a se casar com algo virtual. Isso é o cúmulo. Subliminarmente, onde a verdade é mais estranha que a ficção. De maneira breve e objetiva, muito clara, o filme O Demolidor de 1993, com Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock como atores principais, já fazia várias previsões sobre o comportamento da sociedade no futuro próximo. A aceitação da tecnologia que serão impostas para grandes gerações futuras, como o não uso do dinheiro, mas uma moeda virtual. O Fênix pode estar em qualquer lugar, mas não estar codificado pode limitar as opções dele. E isto é correto. Dinheiro está fora de moda, as transações são feitas por códigos. Então não pode comprar comida nem arranjar lugar para ficar. Seria uma perda de tempo roubar alguém. Implantação de bionanotecnologia no corpo dos indivíduos para controle. Checagem de voz. Infelizmente, Simon Fênix não foi codificado. Enquanto você dormia, todos na cidade foram codificados. Foi uma ideia brilhante do Dr. Cocteau introduzir na pele um microchip bioproduzido organicamente. Sensores pela cidade podem localizar qualquer um a qualquer hora. Não consigo nem imaginar o que vocês policiais faziam antes disso ser desenvolvido. Trabalhávamos para viver. Esse papo tá me dando nojo. Por que está arranhando a sua pele, homem das cavernas? Acha que o deixaríamos sair sem controle? Acha que o deixaríamos sair sem controle? Seu código foi implantado ao ser descongelado. Por que não amarrar uma correia na minha bunda? Seu comedor de carne. Que se dane a sua era viking.
Eu não consigo entender como você já usou um distintivo. Você vai voltar, John Spartan. Assim, você vai voltar! Vocês dois podem, por favor, liberar mais hormônios? Precisamos de todo o córtex nesta situação. Não precisamos do Neandertal. Nosso computador já examinou todas as hipóteses possíveis resultantes da aparição de Simon Phoenix. O não contato físico nas relações sexuais, controle genético, uso de engenharia genética, controle de natalidade, seleção de genes, portanto, eugenia. Tudo se inicia com um falso conceito de uma não contaminação biológica, narrado pela personagem Sandra Bullock no próprio filme. Gostaria de fazer sexo. Com você. Aqui? Agora? Claro. Ótimo! Eu volto já. Tudo bem. Prontinho. Agora é só relaxar. Vai começar em segundos. Começar o quê? A fazer sexo, claro. O que foi? Perdeu o contato. Contato? Mas eu nem toquei em você. Mas eu achei que queria fazer amor. É assim que vocês fazem? Foi provado que o sexo virtual provoca mais ondas alfa durante a transferência digitalizada de energia sexual. Huxley, que tal fazermos a moda antiga, hein? Que nojento! Você diz... transferência de fluidos? Não, vamos transar, papai e mamãe, enfim, sei lá. Não é feito mais assim. Troca de fluidos corporais. Você sabe a que isso leva? É claro que eu sei. Filhos, fumar, assaltar a geladeira. A excessiva troca de fluidos corporais foi uma das maiores razões da decadência da sociedade. Depois da AIDS, tivemos a NRS. Depois da NRS, tivemos a UBT. E uma das primeiras coisas que o Dr. Cocteau fez foi refazer o projeto comportamental e banir toda a transferência de fluidos do comportamento aceitável da sociedade. A excessiva troca de fluidos corporais foi uma das maiores razões da decadência da sociedade. Depois da AIDS, tivemos a NRS. Depois da NRS, tivemos a UBT. E uma das primeiras coisas que o Dr. Cocteau fez foi refazer o projeto comportamental e banir toda a transferência de fluidos do comportamento aceitável da sociedade. Nem mesmo transferência bucal é perdoada. É proibido beijar? E eu que beijava tão bem. Tá, mas e os filhos? Procriação? É. Vamos ao laboratório. Os fluidos são purificados, selecionados e transferidos apenas por pessoal médico autorizado. É o único modo legal. O que vai fazer? Violar a lei. Você é uma criatura selvagem, John Spartan. E quero que saia do meu domicílio agora. Olha, eu só... É dado a curiosa data de 2032, que é a época que se passa o filme. Próximo dessa época serão cumpridos 6.000 anos após a queda de Adão, do Éden regenerado, narrado em Gênesis 1, do qual, segundo os sábios, Adão e seus descendentes têm 6.000 anos, ou seja, 6 dias divinos até a volta de Cristo, para que se inicie novos céus e nova terra. Segundo os sábios, Cristo morreu no ano 4000. Então, com um cumprimento de 6.000 anos, a volta de Cristo estaria muito próxima.
e é sugerido que eventos apocalípticos ocorram. Transhumanismo, onde a tecnologia e o ser humano estarão totalmente vinculados, mostrando que cada passo da agenda dos senhores do mundo estará em total andamento. E nós já vemos nesse momento de pandemia, e vou deixar com vocês o link da matéria do Globo, em que ocorre o seguinte: a Argentina recomenda sexo virtual como medida de distanciamento social contra o coronavírus. O Ministério da Saúde da Argentina faz recomendações de como ter sexo seguro em tempos do novo coronavírus. E aí eles vêm com sua propaganda, né? Com suas imagens de quédate em casa, né? Que significa fica em casa. O mesmo fica em casa que falam constantemente aqui para nós estão parando a sociedade com todo esse alarmismo. Ao mesmo tempo, existe o vírus, mas eles criam sim um alarmismo grande para que as pessoas se acostumem com esse tipo de controle de ambiente, com essa desculpa por meio daquilo que chamamos de saúde pública. Muitas pessoas, inclusive, têm visto, você tem o direito do ir e vir. Como fica o direito constitucional de ir e vir em tempos de pandemia? A princípio, o direito de locomoção ele é garantido no artigo 5º, inciso 15, que prevê, abre aspas, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Só que isso, pessoal, tem brechas que, de uma maneira legislativa, o Estado, a elite mundial, ela tem um controle sobre todos os países. E eles podem ferir a Constituição de todos esses países. Através do quê? Que entre a questão de saúde pública. E eles podem usar isso como cortina de fumaça, como desculpa. E as pessoas têm visto isso. Eu moro aqui em São Carlos, interior de São Paulo, e aqui muito próximo a mim, aconteceu aquela questão que muitas pessoas viram nas redes sociais, e até mesmo no jornal, uma mulher em Araraquara, do qual ela foi ferido esse direito de ir e vir dela por causa dessa questão de saúde pública. Mesmo que as coisas sejam feitas em um alarmismo, tem um outro sentido para ele, um grande caos econômico no mundo, a imposição de leis futuras internacionais que venham trazer coisas que vão mexer no teu espiritual, que vão mexer no teu físico, aliados à nanotecnologia, e isso tudo fará com que se cumpra a questão da marca da serpente, a marca da besta. Então nós podemos ver que eles já têm controle sobre nós com essa desculpa, e o seu direito de ir e vir, ele tem limites. Para isso eles criaram uma lei, recentemente, a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Inclusive no artigo 1º ela diz o seguinte: esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. E aqui eles têm várias questões, depois eu vou estar colocando um link aqui para vocês poderem ler. Então quero que vocês analisem tudo isso, pessoal, e analisem o caminho que nós estamos tomando. Fica um alerta e uma mensagem para que você medite sobre isso. Em outras palavras, pessoal, há uma lei marcial, de maneira indireta, sendo colocada para as pessoas de uma maneira mais suave.
Espero que isso desperte, que seja 1, 2, 3 ou mais pessoas que venham depois a assistir esse material no futuro. Então é isso, pessoal. Fiquem na paz do Eterno, no nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom para vocês. Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente, e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim.